importantes é tentar entender por que a monarquia cai, né? Por que ela se desfaz, por que de alguma maneira nós temos um golpe republicano, que já de antemão digo para vocês que é um golpe militar, dado por militares, pensado por militares. Havia muita divergência dentro do Exército entre oficiais de alta patente, oficiais de baixa patente, né, oficiais mais antigos, mais jovens. Mas, de qualquer forma, ainda que se tenha essa divergência, o golpe republicano é um golpe militar, tá? É um golpe dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, por incrível que pareça, era um marechal monarquista. Ele defendia a monarquia, né? O Deodoro da Fonseca, sendo monarquista, dá o golpe, nessas loucuras que o Brasil tem, e o marechal, o general que era responsável pela defesa do Pedro II, Dom Pedro II, que era o imperador, era o Floriano Peixoto. Ele era o militar responsável pela guarda do imperador. E o golpe do dia 15 de novembro, ele foi muito mal articulado. Se você for parar para pensar na quantidade de militares que foram depor o imperador, o apoio social que tinha, que tipo de movimentação isso causou no Brasil, tu vai ver que é uma coisa muito estranha, porque é basicamente uma encenação em que o Floriano Peixoto não coloca as suas tropas para defender o imperador, né? De novo, o exército fazendo parte aí dessas grandes confusões da história brasileira. Então, alguém que devia ser, que era monarquista e devia, portanto, proteger o imperador, que era o Deodoro da Fonseca, levanta armas para dar um golpe, e aquele que tinha por função, deixa eu tirar isso aqui, e aqueles que tinham por função proteger o imperador, na realidade não o fazem, tá? Então, antes da gente falar da República propriamente dita, a gente tem que entender por que a monarquia cai tão rapidamente, por que ela se desfaz. Não dá para você imaginar que você deu um golpe militar no sentido de você botou os tanques na rua, na época nem tinha tanque, mas enfim, botou a cavalaria na rua, tirou o imperador na base de porrada, segurou... Não tinha número para isso, tá? Então, o que nós sempre dizemos é a consolidação de dois movimentos históricos diferentes, tá? O primeiro é o que a gente chama de crise do final do Império, final do reinado, do segundo reinado, né? É uma crise que passa, primeiro, pela questão da grande diferenciação que existia entre os produtores de café. Eu acho que até 1930 tem que ficar claro para todo mundo aqui que a economia brasileira girava em torno do café. Tá? Não era a única coisa que se produzia no Brasil, por óbvio, mas era o que gerava a maior quantidade de riqueza. Nós temos produções locais que eram também importantes, mas o café gerava uma quantidade brutal de riqueza. Para você ter uma ideia, o primeiro telefone que é instaurado no Brasil é instaurado no Palácio para que o Dom Pedro II consiga ligar para os seus ajudantes mais próximos ali. Na América, não estou falando só da América do Sul, estou falando da América, incluindo os Estados Unidos. O que deve mostrar para vocês que no século XIX, o PIB brasileiro, a quantidade de riqueza que o Brasil produzia, era maior que o dos Estados Unidos, em função da questão do café. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da economia brasileira nesse momento. É extrativa. Claro que quando os norte-americanos começarem a se desenvolver industrialmente, eles rapidamente vão passar pela gente, né? Nós ficamos para trás, isso é uma questão que a gente não vai discutir muito aqui, mas as tentativas de industrialização que vão ocorrendo no segundo reinado batem sempre de frente com essa mesma elite cafeeira que vai acabar colocando o imperador para baixo. Bom, por que eu falei que existia uma ruptura nessas elites? Né? Ficou claro aqui que o café é grande produto que a gente tem e que essas elites, obviamente, por terem acesso a essa quantidade de riqueza, vão se transformar também em classes políticas dirigentes. Mas existiu uma diferença grande ali, tá? Existem os produtores de café do Vale do Vale do Paraíba, que são os iniciais, tá? Aqueles que são mais antigos, portanto, são senhores de terra ainda ligados às monarquias, à monarquia brasileira lá no inicinho. Então, são indivíduos que têm, por exemplo, a sua produção quase toda centrada na mão de obra escrava. Você tem médias e pequenas propriedades ali colocadas.
em cima de um solo que era um solo tremendamente fértil ao café, que é o solo de terra roxa, né, aquela terra vermelha que tem ali. Então, esses caras, eles fazem parte de um momento histórico que é o momento do primeiro reinado, é o momento do período regencial, é uma galera que, vamos dizer assim, que é tradicional nas elites brasileiras, tá? A partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1950, nós vamos ter uma mudança nesse processo de produção. Abre-se na região de São Paulo, no oeste paulista, uma quantidade gigantesca de terras. Tá? Abre-se no sentido de que o Estado brasileiro passa, então, a ter a lei de terras, você vai ter venda daquela área ali, vai se descobrir que aquela área também produz café, também pode... E ela é muito maior do que o Vale do Paraíba. E nessa região, o interessante é que quando essa região abre economicamente para o café, e é óbvio que as elites vão para lá, tomam terras, a gente não vai discutir como é que eles fazem esse processo todo, porque tem legalidades e ilegalidades, mas quando essas elites chegam ali para trabalhar essa questão do café, esses grupos que vão para o oeste paulista e que vão produzir em enormes propriedades, eles já não conseguem mais utilizar a mão de obra escrava na mesma escala que foi utilizada lá no Vale do Paraíba. Então, vão existir uma série de planejamentos do Estado brasileiro para suprir a necessidade de braços de trabalho para essa região cafeeira do Oeste Paulista, o que vai dar toda uma textura diferente para a produção de café ali naquela região. Eles já vão trabalhar com um trabalho assalariado ou semi-servil, algumas pessoas vão trabalhar, vão mostrar isso ali. Então, vai se formar, são todos nós chamamos de cafeicultores, tá? Só que a região do Vale do Paraíba, a gente chama de barões do café, para lembrar um pouco essa questão nobre, né? Então, mão de obra escrava, médias propriedades, barões do café. No Oeste Paulista, nós chamamos já de burguesia cafeeira, porque é uma galera que já trabalha com mão de obra assalariada, que já, vamos dizer assim, procura se estabelecer próximo das relações administrativas de poder para ter vantagens nisso. Então, vai haver uma diferença bem grande entre essas duas elites. Embora a gente chame todos eles de cafeicultores, eles são muito diferentes. Mas onde é que está o centro dessa diferença, Fernando? O centro dessa diferença está na mão de obra escrava. E aqui é que é interessante tu perceber isso. A Inglaterra vai perseguir, a partir da segunda metade do século XIX, a Inglaterra vai perseguir todos os países com economia escravista. Tá? Ela vai tentar desmontar essas economias escravistas o mais rápido possível. Por quê? Não é porque ela é bonzinha, né? Não é porque ela é boazinha, não é porque nada disso. Algumas pessoas dizem que é pelo espírito capitalista, porque ela queria mão de obra que fosse capaz de consumir produtos, e escravo não é mão de obra para esse tipo de coisa, então não dá. Mas eu acho que a explicação melhor é porque, efetivamente, a riqueza produzida em Costas Negras, produzida pelo trabalho escravo, ela rivalizava em termos, especialmente em termos regionais, né, com os interesses ingleses. O Brasil chegou em algum momento a falar grosso com a Inglaterra, tá? Por conta disso. Então, a Inglaterra vai destruir essas economias regionais o quanto antes, o mais rápido que ela puder. E ela vai usar, para ela destruir essas economias, ela vai usar exatamente o ataque à escravidão. Então, a partir da década de 70, nós já temos um mal-estar do trabalho escravo. As leis já não permitem mais que você faça o tráfico como se fazia antes, o escravo vai se tornando cada vez mais caro, uma mercadoria que vai subindo muito o preço. Quem tinha esses escravos antes, muito bem, segue mantendo. Quem não tem, não vai ter condições de comprar. E quando você abre a parte do Oeste Paulista para produção de café, é preciso muita mão de obra, muita mão de obra. Não dá para buscar isso em escravos. Então, você tem ali a construção de uma burguesia que trabalha já com o mercado livre. Tá? Quando você começa a ter no Brasil as questões escravistas, né, quando você tiver aquela quantidade imensa de leis escravistas, 71, depois 85, depois 89, né, a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário, depois a lei Áurea, e antes você já tinha tido, em 1850, Eusébio de Queiroz, enfim, quando você tem essa situação, essa libertação de escravos, ela vai atacar diretamente o Vale do Paraíba e não o Oeste Paulista. Isso é que você tem que entender. Então, as leis escravistas no Brasil,
elas vão incomodar aquelas antigas elites estabelecidas ali no Vale do Paraíba e que contavam com trabalho escravo. Mas elas ajudam a burguesia cafeira que já trabalhava com mão de obra escrava. Aliás, com mão de obra assalariada. Essa diferença entre as duas elites, todas centradas ali na região de São Paulo, claro, mas ela é muito importante para você entender o final da monarquia. Né? O final da monarquia, você tem uma burguesia cafeeira que se levanta com uma quantidade brutal de capital produzida pela produção, obviamente, no Oeste Paulista. Ela passa a exigir cada vez mais participação nos processos decisórios do Brasil e, portanto, vai questionar muito a postura do próprio Pedro II, né? E isso vai enfraquecendo ele com uma série de questões econômicas que vão aparecendo ali no final. Então, nós chamamos todo esse cenário, essa ruptura das elites, a entrada de trabalho assalariado, as leis as leis anti-escravidão que nós vamos tendo paulatinamente no Brasil, mais a disputa política pelas questões de tomada de decisão com o imperador. Todas essas questões nós chamamos de crise do segundo reinado, do final do segundo reinado. E elas vão enfraquecendo demais o imperador, tá? A ponto de você, no finalzinho do segundo reinado, você tem os militares já se apropriando de um tipo de teoria de explicação social chamada de positivismo. O positivismo do Augusto Comte, especificamente, vem para o Brasil, passa a ser ensinado nas escolas militares. Esses militares mais novos começam a entender como é que o Augusto Comte explicava a sociedade. O Augusto Comte explicava a sociedade sempre através de grupos elitistas, né? Então, o Augusto Comte vai dizer, olha, existem pessoas que têm capacidade de administração, têm capacidade de compreender o mundo, de compreender as grandes questões. A essas pessoas tem que ser dado o poder político, não necessariamente às pessoas com dinheiro. O positivismo vai questionar muito essa matriz aristocrática baseada na terra que nós tínhamos no Brasil. Obviamente, quando esses jovens oficiais buscarem esse positivismo, eles vão começar a questionar a monarquia. E aí você passa a ter uma paulatina decadência disso, né? Nós não nos tornamos industrializados, em grande medida por conta de erros políticos da monarquia, nós começamos a ter essa clivagem, essa separação das elites, e o imperador vai se enfraquecendo. Os últimos grupos que efetivamente estavam apoiando o imperador ainda eram os cafeicultores do Vale do Paraíba. Quando acontece a Lei Áurea, obviamente em 1888, esses caras largam, jogam a toalha, né? Então, quando o imperador vai lá e diz, olha, acabou a Princesa Isabel, mas nós sabemos que isso não foi necessariamente decisão dela, obviamente que isso já tinha toda uma construção anterior, mas quando ele toma a decisão de libertar os escravos, o último grupo político que ainda o apoiava, que era esses barões do café, eles saem fora. Né? Eles vão chegar e vão dizer, agora chegou, acabou, e aí você tem uma monarquia carcomida, que nem a gente diz. Você tem um regime que já está muito frágil, um regime que já não responde mais aos anseios da população internamente, um regime que está com elites rachadas, um regime que não traz modernidade para o Brasil porque não é capaz de nos colocar na questão industrial. Então tudo isso joga essa monarquia de fundo, tanto é que o golpe que se dá, o golpe da República, ele é totalmente desorganizado. É feito por um grupo pequeno de militares, porque havia meio que um consenso social de que a monarquia já estava apodrecida. Desde a década de 70 do século XIX, você já tinha a criação de vários partidos republicanos no Brasil. Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano Paulista. Então o republicanismo ele já tinha suas posturas ali. A questão do golpe foi só empurrar, como a gente diz, um regime carcomido, morto, jogado ali. Bom, mas